com quem é a derivada. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Se você aplica essa proposição, cuja demonstração não darei aqui. É a somatória de quem? De n igual a quanto? N igual a 1, né? Começa do 1, né? A mais infinito. De quem? De n sobre n fatorial, né? X elevado a n menos 1, não é? Não é não? Então isso aqui é somatória de n igual a 1 a mais infinito. Quanto é que dá n sobre n fatorial? 1 sobre n menos 1 fatorial. X elevado a quanto? A n menos 1. Quanto é que dá isso? Se você analisar aí, e você faz uma mudança de índice, chama isso aqui, ó, o n menos 1 de m, isso fica o quê? Fica igual somatório de quem? De 1 sobre m fatorial, x elevado a m, com m variando de quanto? 0 a mais infinito. Mas quem é isso? Isso é o f de x. Qualquer que seja o x real. Então, por esta proposição, essa função definida dessa forma, a sua derivada é igual a ela mesma. Mas nós já sabemos lá, tanto do estudo de equações, quanto do estudo do decaimento exponencial, crescimento exponencial lá do cálculo 1, nós já sabemos o seguinte: se uma função tem como derivada ela própria, ela é a menos de uma constante, a função exponencial. Logo, existe um ser real tal que f de x é c vezes e elevado a x, qualquer que seja o x real. Em particular, porque se vale para todo x real, vale para x igual a quanto? Para x igual a 0. Então você tem f de 0 é igual a c vezes e elevado a 0. Ou seja, quanto é o f de 0? Quanto é? F de 0 para aqui. Quem é f de 0? É 0 fatorial, é 0 elevado a n sobre 0 fatorial. Lembrando que nesse contexto, quando aparece 0 elevado a 0, substitui por 1, né? Então começa, né? Não? Isso aqui é, ó, isso aqui, não esqueça, esse fatorial, o que é que ele indica? X elevado a n sobre n fatorial. Ele indica o quê? 1 mais o quê? Mais x, mais o quê? x2 sobre 2 fatorial, porque isso aqui é o x1 sobre 1 fatorial. Tá? Isso aqui quem é? X elevado a 0 sobre 0 fatorial. Tá? Então isso aqui fica só o quê? Isso aqui é sempre o 1. Isso aqui é quem? É o x. E fica. Então quanto é que dá isso no 0? Dá 1. Ou seja, f de 0 é 1, elevado a 0 dá 1. Ou seja, c é igual a 0. C igual a 0 não. C igual a quanto? A 1. Portanto, f de x é elevado a x. Portanto, f de x, mas quem é f de x? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? X elevado a n sobre n. Isso aqui é elevado a x, qualquer que seja o x real.
Então, o teorema da derivação termo a termo diz que esta série é igual a quê? A exponencial. Tá? Então, esse teorema diz o seguinte, ó, vamos recapitular. Se f é uma função dada por uma série no interior do intervalo de convergência dessa série, não pega, ó, porque o intervalo de convergência pode ser fechado, não pode? Pode ser semiaberto, mas essa função está definida onde? No interior do intervalo de convergência da série, como sendo o raio de convergência positivo ou mais infinito. Essa função ela é diferenciável, derivada disso aqui. Demonstração, tudo isso está demonstrado nas notas. Se quiserem ver a demonstração, vão lá. Não vou usar tempo da aula para demonstrar isso não. Tá? Agora tem uma coisa que é a seguinte, ó. Isso aqui diz que a exponencial é dada por esta série. Aí vem a seguinte pergunta. Será que toda função pode se expressar como uma série ao longo do seu domínio? Tá? Ao longo do seu domínio? Não. Antes de continuar, você tem esse exemplo. Vamos ver o corolário disso aqui. Corolário desta tá? Corolário. Então, começa aqui, aí vem o corolário. Corolário, né? Nós vamos aplicar esse teorema no nível mais acima, no nível anterior. Se eu vou aplicar esse teorema, eu tenho que, hein? Ó, vamos colocar sejam a n maior do que igual a k, uma sequência, tal que, ontem eu escrevi tanto no computador que a minha letra está horrível, os dedos estão doendo, tá? Então, tal que essa série, você quer piorar a sua letra, começa a digitar a n, x menos p elevado a n, tem raio, tal que, isso aqui, uma sequência, vírgula, tal que esta série tem raio de convergência, tem raio de convergência R positivo ou R igual a mais infinito, tá certo? Uma sequência, tá ok? E F de P menos R, P mais R em R, a função dada por f de x igual a que? Somatória de n igual a k mais infinito de a índice n, x menos p elevado a n. Qualquer que seja o x pertencente a quem? A p menos r, p mais r. Aí qual é a conclusão daqui? A conclusão daqui é a seguinte, é que a função f grande de p menos r em p mais r, tá? Dada por f de x igual a quê? Somatória de n igual a k a mais infinito de a n sobre n mais 1 vezes x menos p elevado a n mais 1. Por quê? Porque eu sei que isso aqui tem o mesmo raio de convergência
dessa série, não tem? Essa série aqui tem o mesmo raio de convergência dessa. Então eu posso definir essa função, qualquer que seja x, no mesmo aberto. O que mais é? Tá bom? Essa função, o que é que ela é, pessoal? Ela é diferenciável. Preste atenção no que você está falando. A função f dada por é a função f dada por ela é diferenciável e quem é a derivada da f grande em x? Quem é? É a f pequena em x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto, P menos R, P mais R, que é a reta no caso em que R é mais infinito, tá certo? Isso quer dizer que você pode integrar termo a termo uma série e obter uma primitiva da função que você dada pela série, tá certo? Ou seja, essa f grande é uma primitiva da f pequena. Então observe uma coisa, ó, tá? Dado x pertencente ao intervalo menos 1, você sabe o quê? Que 1 sobre 1 menos x é o quê? É somatória de quanto? De n variando de 0 a mais infinito, de x elevado a n. Né? Só série geométrica é dado isso aqui. E qual é o raio de convergência dessa série? Qual é? 1. Nós já sabemos. O raio de convergência dessa série é 1, porque o conjunto de convergência dessa série é isso. Ela está centrada no zero aqui. Logo, por esse teorema, tá bom? Por esse teorema, a integral de 1 sobre 1 menos x, tá certo? Melhor dizendo, a função, logo, por esse teorema, a função, vou colocar assim, a função f grande, de onde? De menos 1 em R, dada por, eu acho mais, dada por f de x igual a quê? Quem é integrando termo a termo, fica o quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quanto, hein? Não. Quando eu faço aqui é começando do n igual a k mesmo. N igual a k, n igual a 0 a mais infinito de quanto? X é derivada que tem um problema que tem que começar do seguinte: x elevado a n mais 1, presta atenção, sobre n mais 1. Essa série tem o mesmo raio de convergência dessa, tá? N igual a 0, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1, tá? Isso aqui é o que? É diferenciável. Essa função é diferenciável com quem é a derivada da f em x. Quem é a derivada da f em x? Quem é? A derivada da f em x é 1 sobre 1 menos x. Porque a derivada da f em x é isso aqui, que é 1 sobre 1 menos x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Mas nós já sabemos que no intervalo, duas primitivas de uma função diferem por uma constante. Acontece que me dê quem é a integral indefinida dessa função aqui? 1 sobre 1 menos x. É menos o logaritmo natural de 1 menos x. Você pega menos o logaritmo natural de 1 menos x, quem é a derivada dessa função? É 1 sobre 1 menos x. Ou seja, essa função
É uma primitiva dessa nesse intervalo. Como essa daqui é também, as duas diferem por uma constante. Daí existe o quê? Um C real, tal que, menos isso aqui é igual a quê? A F grande, ou seja, somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quem? De x elevado a n mais 1 sobre quanto? N mais 1. Qualquer que seja o x mais c, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. E assim, olha, se vale para todo x aqui, vale para x igual a 0. Mas para x igual a 0, quanto é que dá essa série aqui no 0? Essa série, estou perguntando, quanto é que dá essa série no 0? N mais 1, meu filho. N variando de 0, N começando do 0 e aqui começa do 1. É x elevado a 1. X elevado a 1, x elevado a 2. Então, quanto é que dá essa série aqui no 0? 0. E quanto é que dá isso aqui no 0? 1 menos 0, 1. Logaritmo natural de 1 dá 0. Então, eu vou ficar com 0 igual a 0 mais c. Ou seja, o c é igual a 0. Ou seja, o menos logaritmo natural de 1 menos x é igual à somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Então vale para aqui, porque o c vai ser 0, tá? Hã? Dá igual. Mas inicialmente difere por uma constante. Depois é que eu vejo que c é igual a 0, tá? Não posso passar daqui para cá não, porque eu não sei. Eu sei depois que eu vejo isso aqui, aí eu faço, vale para x igual a 0, sabe? Tá bom? Assim, você tem que o logaritmo natural de quê? De 1 menos x, tá? Vem para cá. Não? Vem para cá. Fica o quê? Fica menos somatório de quê? 0 a mais infinito. De quanto? X elevado a n mais 1 sobre quanto? N mais 1. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Tá certo? Agora chame aqui 1 menos x de u. Tá? Se você pegar, chamar 1 menos x de u, tá bom? Assim, você tem isso, tá bom? Qualquer que seja x. E, deste modo, quem é o logaritmo natural de u? Quem é o logaritmo natural de u? Quem é? É menos somatório de quanto? De n igual a 0 a mais infinito. Vai ficar o quê? Se o menos x é u, quanto é o x? 1 menos u elevado a n mais 1, tá certo? Sobre quem? Sobre n mais 1, tá certo? Qualquer que seja u, aonde, hein? Agora onde é que está o u? Se o 1 menos x, se o x está no intervalo menos 1, aí é só você fazer uma brincadeira aqui, ó. O x pertence ao intervalo menos 1, se somente se o quê? O menos x também está no intervalo menos 1. Aí soma 1 a todos os termos. Se somente se 0,
é menor que 1 menos x, que é menor do que 2. Mas 1 menos x, então, é qualquer que seja u pertencente ao intervalo 0,2.